Graça e paz, Igreja do Deus vivo, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nesta noite. Você está no lugar certo, diante do Deus certo e ao lado de uma pessoa certa. Amém? Você não duvida disso, duvida? Não, graças a Deus. Que bom que você está aqui. Irmãos, antes de nós falarmos do que Deus tem falado ao nosso coração aqui para a igreja, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. E nesse sentido, para que Deus retire do seu coração qualquer dificuldade, que Deus retire do seu coração qualquer comportamento que não agrada ao Senhor, qualquer atitude que não coopera com o reino de Deus. Então, que neste momento você volte à presença do Senhor, abrindo o seu coração e confessando os seus pecados, para que o Senhor possa ministrar no seu coração hoje algo novo, algo que vai fazer diferença na sua vida. Então eu quero desafiar você a abrir o seu coração para Jesus nesse momento e confessar os seus pecados a eles e falar assim: Senhor, retira e coloque algo novo aqui, coloque o segundo vinho no meu coração. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor, estamos de volta à Tua casa nesse dia, um dia separado, consagrado ao louvor e adoração ao Senhor, dia que a Tua palavra apresenta como o dia do Senhor. Então nós te louvamos por fazer parte desse dia na Tua casa, Deus. O Senhor nos trouxe aqui, te louvamos, te adoramos, e agora precisamos, Deus, ouvir a Tua voz, precisamos que o Senhor fale conosco. E queremos que a palavra do Senhor, a Tua voz, Deus, venha ecoar em nosso coração e ali ser guardada, para ser praticada, Deus, todos os dias da nossa existência. Por isso, agora limpa o nosso coração, Deus. Tira qualquer imperfeição, qualquer pecado, qualquer atitude que não te agrada, Deus. Revela em nós o que precisamos saber, Deus, para podermos, meu Pai, agir de uma forma de não praticar mais os pecados e as transgressões que aborrecem ao Senhor. Para que a Tua ira, Deus, não caia sobre nós, mas que o Senhor Deus venha de fato ministrar a Tua graça e a Tua misericórdia, e assim podermos, Deus, caminhar na Tua presença, sendo luz ao mundo, a este mundo tão carente de luz, e a luz que é Jesus. Então, Deus, estamos aqui, fala, usa-nos, de forma, Deus, da Tua vontade, e agradecemos mais uma vez, Deus, pela nossa mocidade, por esse dia separado também, para lembrarmos dos nossos jovens, Deus, e agradecer por eles. E abençoa os nossos jovens, e abençoa o Teu povo, e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nosso tema para esta noite, nós estamos no mês da família, mês de maio, um lar onde Deus fala e é ouvido, baseado em 1 Samuel 3, de 1 a 10. Antes de nós lermos esse texto, eu peço aos irmãos, carinhosamente, que me permita falar o porquê desse momento que vai acontecer com Samuel, quando Deus fala a Samuel e Deus responde para ele, como nós vamos ver lá no versículo 10, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Por que Deus vai falar com Samuel? Porque Deus vai até a esta criança e ali comissioná-lo para ser sacerdote no lugar de Eli. Por que isso acontece? Acontece porque ele vai perder o seu sacerdócio, ou seja, ou melhor, a sua casa, toda a sua casa, foi rejeitada por Deus como casa sacerdotal perpétua. A casa de Eli foi rejeitada por Deus como uma casa sacerdotal perpétua. Por quê? O que levou ele a perder? Por que ele vai enfrentar essa ira de Deus? Por que ele vai enfrentar essa punição de Deus? Por causa da sua negligência, acredite, exclusivamente espiritual. Ele era um sacerdote. E sendo um sacerdote, ele é negligente nas suas atitudes espirituais para com a sua família, especialmente
no que diz respeito à questão da disciplina aos filhos. Disciplina aos filhos. O que vai acontecer com os filhos de Eli, aonde ele será totalmente imparcial? Se você acompanhar em 1 Samuel 2, capítulo 2, 12 a 17, 22 a 25, você vai ver ali literalmente os pecados dos filhos de Eli, que também eram sacerdotes, da linhagem sacerdotal. Nós sabemos o nome dele, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, mas eles agiam de maneira corrupta e também irreverente diante de Deus. Tratavam com desprezo o sacrifício do Senhor. É a mesma coisa hoje nós, como liderança da igreja, negligenciássemos as ofertas e os dízimos lançados ao gasofilaço. Agir de forma irresponsável, negligente com aquilo que é santo ao Senhor, santo ao santo do Senhor. Isso estava acontecendo com ele. Também exploravam o povo, praticavam imoralidade com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. A que ponto chegou os sacerdotes, filhos de Eli, Ofni e Finéias? Olha o ponto e a grandeza das suas transgressões. E Eli sabia disso tudo. Quando nós vamos ver essas atitudes, nós vamos ver a falha de Eli, primeiro, como pai, segundo, como líder espiritual. E como líder espiritual, ele vai sofrer as penalidades de Deus. Se você ler lá em 1 Samuel 2, 22 a 25, você vai ver isso em 1 Samuel 3, 13. Embora ele tinha repreendido seus filhos, sabe aquela repreensão verbal, adocicada, sabe aquele jeitinho de não magoar, de não provocar a ira do filho, e você dá umas voltas quilométricas. Foi desse jeito que ele fez. Talvez essa é a verdade dos dias de hoje, como nós disciplinamos os nossos filhos. De uma forma assim, exacerbada, mas não cumprindo a disciplina que a palavra de Deus nos traz. Ele não os disciplinou de forma eficaz. E o que acontece? Deus o condenou por honrar mais seus filhos do que o Senhor. Pastor, que absurdo o senhor está falando? Que Deus puniu um sacerdote, eliminando a sua casa da família sacerdotal, porque ele amou mais os seus filhos, honrou mais os seus filhos do que o Senhor? Sim, eu estou dizendo. Eu estou dizendo porque está na Bíblia, 1 Samuel 2, 29. 1 Samuel 2, 29. Você vai ver isso. E por não os haver contido, vai explicar isso. Deus dá a explicação em 1 Samuel 3, 13. Se você olhar, que ordenei me fizesse a minha morada, e tu, Eli, porque honras teus filhos. Não, volta lá, por favor, o anterior, o 29. E tu, Eli, honra teus filhos mais do que a mim. E tu, porque honra teus filhos mais do que a mim. Ou seja, em disciplinar os seus filhos de forma eficaz, ele demonstra um amor ao não fazer isso para os seus filhos. E não honra o Senhor. Esse foi o erro de Eli. E lá 1 Samuel 3,13. E por não haver contido, ou seja, aí sim, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis. Os seus filhos se fizeram execráveis. Aquela mãozinha na cabeça. Hoje tem um ditado que diz assim, passar pano. Já ouviram isso em algum lugar? É quando você vê o culpado, mas você defende o culpado, justifica o seu erro e não o repreende de forma eficaz. Eli passou pano para os seus filhos. Podem tratar os dízimos e as ofertas alçadas ao templo de forma não reverente. Pode abusar de forma moral das mulheres que serviam à porta do templo. Podem fazer o que vocês quiserem. Deus é bom o tempo todo, Deus perdoa, Deus ama. Considere-se você repreendido e continue fazendo a mesma coisa. Passa pano, irmãos. Eli passou pano pelos seus filhos. Aí vem o julgamento de Deus. Você vai ver isso em 1 Samuel 2, 27 a 36. Deus envia o homem
que foi enviado a Eli com a mensagem exclusivamente de juízo. A casa de Eli seria retirada do sacerdócio, seus descendentes morreriam jovens, os seus filhos. Deus levantaria um sacerdote fiel em lugar deles. Deus condenou à morte, irmãos, a casa de Eli. Nós sabemos a história. Seus filhos saem para uma batalha, são mortos no mesmo dia. A arca do Senhor é tomada pelos filisteus. Ele toma conhecimento, estava numa cadeira, cai e morre. Uma família inteira sucumbida no mesmo dia, por causa da negligência de um líder espiritual que não disciplinou os seus filhos como deveria disciplinar. E toda a sua casa. Você vai ver essa história em 1 Samuel 4. Ofni e Finés morreram no mesmo dia durante a batalha contra os filisteus. A arca foi capturada. Elias, sabendo da notícia, caiu da cadeira e morreu. E aí, irmãos, posteriormente, se você dá um pulinho lá em 1 Reis 2, 27, Salomão, olha só, lá já depois que quem vai ungir Davi rei, quem é? Samuel. Quem era Samuel? Que entrou no lugar de Eli. Lá na frente, esse filho de Davi, Salomão, lá em 1 Reis 2, 27, vai remover Abiatar, descendente de Eli, encerrando assim a linhagem sacerdotal da casa de Eli. Toda uma família excluída do ministério sacerdotal, porque um pai não disciplinou os seus filhos como deveria disciplinar, assim como o Senhor mandou. Trágico, terrível para uma família. O que nós aprendemos nesta lição, nessa situação de Eli? Que é um exemplo solene de que o compromisso com Deus e a fidelidade espiritual deve estar acima dos laços familiares. Que chocante, que pesado, mas é a verdade bíblica para nós. Se nós não levarmos a sério, principalmente nós, líderes da igreja, líderes espirituais do povo de Deus, a palavra do Senhor, às vezes só ouvimos, mas não a praticamos como temos que praticar, condenamos nossa casa. Nós, pelos nossos erros, em não obedecer à palavra de Deus, levamos a nossa casa a tragédias espirituais, até a morte física, como aconteceu com os filhos de Eli e o próprio Eli. Porque Eli falhou no seu sacerdócio e falhou com aqueles que são de casa. Reflita sobre isso. A negligência na liderança espiritual, principalmente nós que temos liderança espiritual na igreja, especialmente aqueles que ocupam posições de autoridade na casa de Deus, traz sérias consequências para a nossa família. Você já parou para pensar nisso? Você já percebeu isso? Diante desse contexto, irmão, familiar de Eli, toda a sua casa, Deus agora vai levantar o sucessor de Eli. Vai falar com esse menino Samuel. E agora eu te convido para que abra a Bíblia. Em 1 Samuel 3, de 1 a 10, você já entendeu o porquê que Samuel vai aparecer na história, na sucessão sacerdotal ali de Eli, naquele momento que Deus agiu poderosamente. O texto diz o seguinte, eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura, e no versículo 10 eu quero que toda a igreja leia junto comigo, por favor. 1 Samuel 3, de 1 a 10, Deus fala com Samuel numa visão, e diz assim a palavra do Senhor, jovem Samuel, um garoto, entendendo aí o MP, Deus fala contigo também, opa, Deus fala contigo, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, ele servia na casa do Senhor, então não é novidade, jovem está servindo ao Senhor na casa do Senhor, e nós temos uma juventude que serve, graças a Deus por isso. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, 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 e ele respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não chamei, toma a deitar-te, e ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel,
Esse se levantou, foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha esse detalhe. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Era rara as oportunidades de Deus falar, as visões já não aconteciam. Então, Samuel não tinha ainda tido uma experiência com Deus, não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Glória a Deus por isso. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que é o Senhor que chamava o jovem Samuel 3 vezes. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O conselho de Eli para Samuel. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e aí eu posso contabilizar pela 4ª vez. Veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu, toda a igreja: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Esse versículo 10, é interessante a gente observar essa frase: e ali esteve. Essa frase no original hebraico, irmãos, significa ficar de pé, posicionar-se, colocar-se em pé firme, apresentar-se. Então, se nós pudéssemos fazer de novo, escrever de novo essa frase, ficaria mais ou menos assim: o Senhor veio, apresentou-se, ou seja, postou-se ali e chamou como das outras vezes. O Senhor se apresentou a Samuel. Então, essa frase que ali esteve, traduz o hebraico que expressa a ação de Deus que se coloca de pé. O Deus que se apresenta-se, manifesta-se ativamente diante de Samuel. Ou seja, um Deus que se apresenta, um Deus que se manifesta e um Deus que está de forma ativa diante de um jovem que nós conhecemos e temos o nome dele, Samuel. É uma expressão rica que mostra a iniciativa de Deus em se aproximar do ser humano para a revelação e o seu chamado. Essa manifestação marca aí o início do ministério profético de Samuel, no momento em que a voz de Deus era rara. Assim começa a caminhada de Samuel em seu ministério. Por isso, irmãos, hoje falando sobre a família, que ouve a voz de Deus e vem a praticar e a obedecer, eu quero considerar que famílias piedosas hoje, famílias que estão diante de Deus, são formadas quando pais e filhos, quando todos nós, como família, estamos juntos, primeiro, para ouvir a palavra de Deus. Lembra que eu falei primeiro, juntos, para ouvir primeiro, obedecer. Segundo, ouvir, segundo, obedecer a voz do Senhor. Quando nós nos reunimos com este propósito. Nosso objetivo hoje aqui, diante da igreja, é falar que o lar, ele deve ser, ele precisa ser, necessariamente, um lugar onde a palavra de Deus, ela é ouvida com muita atenção nos seus detalhes e assim praticada a respeito da obediência. E me permita, a igreja, trazer uma pequena ilustração que é muito significativa. Eu acredito que ela está um pouco já até ultrapassada por causa hoje do advento dos celulares dentro de casa, Mas vamos levar assim essa ilustração para que os irmãos possam entender. Imagine uma casa com muito ruído, com muito barulho. Imagine essa cena, não sei se na sua casa acontece isso, a TV ligada, o celular tocando, micro-ondas apitando, alguém gritando, alguém falando, E todo mundo falando ao mesmo tempo, e no meio disso tudo, uma criança tenta chamar o pai. Papai, posso falar com o senhor? Mas ele está ocupado demais para ouvir diante de tantos barulhos e tantas conversas. Assim, muitas vezes, nossos lares estão cheios de sons, distrações, mas com pouco espaço para ouvir. E isso se reflete também na nossa relação com Deus. Estamos tão ocupados, estamos tão assim
envolvidos com tantas coisas, com tantos ruídos, com tantas situações, que não ouvimos mais a voz do Senhor. Fazemos tudo no galope, na correria, na pressa, sem nos assentarmos e ali ouvir e desejar verdadeiramente tirar do texto santo aquilo que o Senhor quer para nós nos nossos dias. Na história de Samuel, irmãos, aprendemos como uma casa, mesmo imperfeita, nós não somos perfeitos diante de Deus, pode ser o lugar onde Deus fala. E como um coração disposto, que foi o coração de Samuel, mesmo jovem, pode ouvir e obedecer. Esse é o chamado para as nossas famílias, sermos lares onde Deus fala, e quando Ele fala, Ele é ouvido por todos nós. Por isso eu quero considerar, em primeiro lugar, Deus fala às famílias por meio da sua palavra. Deus fala às famílias por meio de sua palavra. Olhe comigo, por favor, o versículo 1. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Olha o que estava acontecendo naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Acompanhe comigo agora o versículo 4. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Deus falando, Deus está ali dando a sua palavra. E olha o versículo 10 que nós lemos. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Então o texto mostra que a palavra do Senhor era rara, não acontecia. Mas isso não significava que Deus havia se calado. Isso também não significava que Deus havia esquecido do teu povo. Isso também não significava que Deus tinha abandonado de tal forma que não voltaria a falar com o seu povo. Não, pelo contrário, a palavra era rara, mas Deus não se mantém calado, Deus fala. Por que Deus, naquele momento, não falava, a sua fala era rara? A resposta é simples, irmãos. O povo é que havia se afastado de Deus. Quando você não consegue ouvir a voz de Deus, quando você não consegue obedecer à voz de Deus, é porque nós estamos longe de Deus. Nós estamos longe de Deus, distante de Deus. E o que nos leva a ficar longe de Deus são as nossas práticas pecaminosas. São os nossos comportamentos contrários à palavra de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo até ouvindo a palavra de Deus, mas nós não conseguimos atender e obedecer aquilo que a palavra sinaliza para nós, que é a vontade de Deus. Mesmo assim, Deus fala a Samuel, e isso nos ensina que Deus deseja falar dentro dos nossos lares, que não são perfeitos. Mesmo em tempos difíceis, há esperança para nós. Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu de nós. Mas nós precisamos voltar à palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus no meio da nossa família, no seio da nossa família. Hoje Deus fala conosco por meio, irmãos, da Bíblia, das Escrituras. E é no lar que essa escuta deve começar. É dentro do lar, nas refeições, no culto doméstico, nas conversas simples de família, sabe aquele diálogo? A palavra de Deus precisa ali ser praticada. Se você ouviu, vá praticá-la dentro de casa. Eu gosto muito, irmãos, de ver algumas cenas que são muito bonitas, belas, né? As irmãs, quando estão na gestação de uma criança, é muito interessante. Quem já passou por isso, o pai e a mãe que acompanha, principalmente o primeiro filho, assim, né, que nós ficamos mais apreensivos, empolgados com a coisa, né? Uma experiência nova. Vira e mexe, o pai vai, se desbruça ali na barriga da mãe e começa a falar com o filho, brincar com o filho, fala, papá, será que está me ouvindo? Aí o filhinho dá um chute, ele me ouviu, ele sente, ele sabe, ele ouve minha voz, né? Assim a gente fala, aquela experiênciazinha. Quem nunca fez isso? Todos nós falamos. Brincamos e cantamos com a criança ainda no ventre. Mas não fazemos isso quando ele faz 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 18 anos, 25, 30, 40 anos.
Parece que a empolgação acaba quando a criança vem ao mundo e passamos a conhecê-lo. Acabou o nosso tempo de interagir à luz das Escrituras com os nossos filhos. Esquecemos disso. Esquecemos disso. E só voltamos a lembrar quando as dificuldades começam a bater na nossa porta. Quando os nossos filhos começam a se desviar do caminho do Senhor. Andar por caminhos errantes, pródigos. Aí começamos a lembrar de Deus, a querer ouvir a voz de Deus. Choramos diante de Deus. Mas quanto tempo deixamos de ouvir e praticar a palavra de Deus junto aos nossos filhos? Se você ler Deuteronômio 6, você vai ver que a ordem de Deus, o mandamento de Deus é inculcar em nossos filhos, quer seja sentado na sala ali, quer seja andando pelo caminho, a sua palavra, para que quando ele crescer, não venha se desviar dele. Eu trago uma aplicação, irmãos, para a família. Falo para você, pai. Cria momento para os pais. Cria momentos para que a palavra seja ouvida em casa. Cria um momento para isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer da sua casa alguns momentos e reunir com seus filhos e ali praticar a palavra. Ler a Bíblia descontraídamente. Viver essas verdades dentro de casa. Filhos, aprendam desde cedo a valorizar a voz do Senhor, filhos. Porque eu quero te dizer uma verdade, filho, se você ainda não sabe. A única voz que é eterna em você e diante de você é a voz de Deus. A voz dos pais, ela tem prazo de validade. E em breve você não vai mais ouvir a voz dos seus pais. Eu lamento te dizer isso. Mas a voz de Deus permanece. Então, filhos, aprendam hoje a ouvir a voz de Deus e valorizar no seu coração. A Bíblia aberta, lembre-se disso, família, é a boca de Deus, é a voz de Deus falando conosco diariamente, onde quer que nós estejamos. Segundo ponto, eu quero considerar, irmãos, dentro desse tema, o lar onde Deus fala e é ouvido, é que Deus chama servos dispostos dentro do lar. É dentro de casa que começam os dons e os talentos que serão usados por Deus. É dentro de casa que nós começamos a construir a igreja que queremos. É dentro de casa. O que você deseja que seu filho faça para a glória de Deus? Nós temos exemplo na igreja aqui de famílias que estão investindo nos seus filhos para a glória de Deus. Que honram isso, que gastam tempo de vir à igreja, trazê-los mais cedo, ficar até mais tarde, para vê-los praticando os seus dons e talentos para a glória de Deus. É dentro de casa que começa esse ministério. Nós precisamos investir nesses dons e talentos para que os nossos filhos sejam, de fato, instrumento de Deus. Para que eles não sejam também condenados espiritualmente por Deus, porque nós fomos negligentes no nosso ministério, dentro da nossa casa. Investimos nosso filho para muitas coisas e esquecemos do principal, de envolvê-los na obra do Senhor e tendo como principal exemplo da prática dessa obra, nós, pais. Nós somos exemplos para os nossos filhos. Deus chama servos dispostos dentro do lar. É dentro do lar que começa o ministério. Olha o que acontece no versículo 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou, foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Mas o Senhor não desistiu de chamar Samuel. Às vezes nossos filhos não conhecem ainda o Senhor. Às vezes nossos filhos não teve uma experiência com Deus. Não significa que Deus desistiu do seu filho. Deus se apresenta aos nossos filhos também. Deus fala conosco. E o contraditório, irmãos, e o que podemos observar nessa conversa de Deus com Samuel, e Samuel conversando com Eli, é tremendo. Porque Deus não pediu licença a Eli para falar com Samuel. Quem era o sacerdote? Quem era o sacerdote? Quem deveria ouvir a voz de Deus e falar diretamente a Samuel? Era Eli. Mas Eli já não era mais alvo
do projeto de Deus para o sacerdócio. Ele já era condenado. Toda a sua casa, por negligência espiritual, por não obedecer a Deus. Mas quando Deus fala diretamente a Samuel, Samuel vai a quem? A Eli, porque ele não conhecia Deus, não tinha tido uma experiência com Deus. Por 3 vezes ele faz a mesma coisa, vai até Eli, até que Eli para e pensa: opa, o juízo de Deus já começou sobre a minha casa. Porque o único que poderia falar com Samuel de forma visível, o único que Samuel poderia ouvir, que estava ali, era Eli. Só que Eli tem essa percepção lógica, depois do 3º chamado. Ele diz assim: Deus já está com juízo sobre a minha casa. E entendendo o juízo de Deus sobre a sua casa, ele olha para Samuel na 3ª vez e diz assim: Samuel, meu filho, se você ouvir de novo essa voz, só responda a isso: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que eu não fiz, faça, Samuel. O que eu não fiz, Samuel, faça. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Eli percebe que Deus estava iniciando o seu juízo sobre a sua casa. E diz: é Deus que está falando. E quando Deus fala, quando Deus quer, ninguém consegue impedir, resistir a isso. Então fala com Ele. É Ele que está falando com você, não sou eu. Porque eu deveria estar fazendo isso contigo. Porque você está na casa do Senhor, sobre a minha tutela. Você foi deixado aqui para ser discipulado, e eu não tenho feito. E o exemplo que você tem visto na minha família não lhe convém, porque Deus já me condenou pelas minhas atitudes para com os meus filhos. E os meus filhos já estão condenados também pelas suas atitudes. Então quem vai falar diretamente com você é Deus. Então você responda: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel não conhecia o Senhor, mas Deus conhecia Samuel desde o ventre. Desculpe, irmãos, antes do ventre, Deus conhecia Samuel naquela oração de Ana, onde ela lança toda a sua angústia diante do Senhor. É dada como bêbada, mas se derramava diante do Senhor. Deus curou Ana para ter um sacerdote no lugar de Eli. Deus tem os seus projetos, os seus sonhos. Se você, pai e mãe, está sendo negligente na sua casa, com o ministério que Deus lhe deu em relação aos seus filhos, se você tem sido fiel a este ministério, glória a Deus, você será bem sucedido e sua casa será alcançada pela graça e misericórdia de Deus. Mas se você tem sido negligente, Deus vai cobrar de você, pai, de você, mãe. Olha o versículo 8. O Senhor, pois, tomou a chamar a Samuel 3ª vez. Ele levantou, foi ali e disse: eis aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu ali que era o Senhor que o chamava o jovem. Então Samuel era apenas um menino, mas Deus o chamou. Ele não era perfeito nem experiente, mas estava disposto a servir, porque Deus chamou. E ele responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele mesmo com suas falhas, irmãos, como já mencionamos, ele ali ajudou, orientou Samuel a entender que era o Senhor que falava. Isso abre uma oportunidade para você, pai, para você, mãe, para nós, líderes espirituais. Mesmo que tenhamos errado, erramos muito e muitas vezes, Deus quer falar com alguém. E nós podemos ser esse instrumento de levar a palavra de Deus, a começar com os nossos filhos e depois diante de todos aqueles que o Senhor colocar à nossa frente. Assim, o papel dos pais, ajudar os filhos a ouvirem a voz de Deus. Qual a voz que você tem ajudado o seu filho a ouvir nos dias de hoje? Qual é o barulho da sociedade que você tem investido para que o seu filho ouça? Tomara que seja a voz do Senhor. Filhos, e aqui eu faço uma aplicação para as famílias, filhos precisam ser ensinados a ouvir a voz de Deus.
E quem é o mestre dos filhos? Somos nós, pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E pais, mesmo falhos, devem apontar o caminho, porque o lar é o primeiro lugar onde se aprende a escutar o Senhor. O lar é o primeiro lugar onde se aprende a escutar o Senhor. Eu, no meu ministério pastoral, irmãos, já ouvi muitas pessoas culpar a liderança de igreja pelo insucesso de sua família e dos seus filhos. Já ouvi muitos pais também justificar o afastamento dos seus filhos da casa de Deus, porque talvez a juventude não acolhe, não abraça, vive isolados. Eu já vi muitas justificativas de pais que alegam o fracasso de sua família no comportamento de um terceiro. Mas eu nunca ouvi um pai dizer assim: pastor, eu errei com os meus filhos. Eu não orava com eles, não lia a Bíblia com eles, não andava com eles no caminho do Senhor, para a casa do Senhor, priorizava outras coisas ao invés de priorizar a casa do Senhor e as coisas do Senhor, gastava muito tempo em coisas acessórias para este mundo e não gastava tempo nenhum com eles. Eu nunca vi uma confissão de um pai assim. Mas muitos procuram pontuar e tentar ali ter um alívio na sua consciência, em buscar em alguém, em alguma situação, aquilo que justifica o fracasso seu como líder espiritual dentro de casa. Não são poucos filhos de pastores que estão no mundo, e pastores conceituados. Não são poucos filhos de presbíteros que estão no mundo, presbíteros idôneos. Não são poucos filhos de diácono que estão longe da casa do Senhor, diáconos por excelência. Não são poucos famílias da casa do Senhor que estão sempre e ali buscando, e seus filhos estão abandonados. Talvez até acharam que pudessem dar 100% à igreja, mas esqueceram de dar 100% dentro de casa, em relação aos seus filhos. O tempo que tinha para os seus filhos, eles levaram e botaram no banco da igreja e voltaram, e nada mais acontecia durante a semana. O lar é o primeiro lugar onde se aprende a escutar o Senhor, meus irmãos. E foi dentro do lar que ele não escutou a voz de Deus, não realizou a vontade de Deus e penalizou a sua família e o seu ministério, a morte e a decadência. Terceiro, e caminhando para encerrar, irmãos, um lar onde Deus fala e é ouvido, nós vamos ver a resposta do servo Samuel, uma resposta com reverência e encharcada pela obediência. Primeiro, considere, irmãos, essa caminhada de ir 3 vezes a Eli, uma determinação de querer obedecer ao chamado, não só de ouvir, mas obedecer. Por 3 vezes ele se levanta do seu leito. O texto diz que ele já estava dormindo, as luzes já estavam apagando o templo. E nós não sabemos o intervalo de quando Deus chamou uma vez, 2, 3, até a 4ª vez, não sei. Mas todas as vezes ele se levantou e foi voluntariamente, sem murmurar a Eli. Já no anseio, ainda muito jovem, de estar na obediência. Se Eli chamou, eu vou. Então, quando ele percebeu que era o próprio Deus falando, ele agora fala: eu vou, eu estou aqui. Então, quando Samuel compreende que é o Senhor que está falando, ele responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Essa resposta expressa 3 atitudes que devemos estar presentes no nosso lar, irmãos. Primeiro, a reverência. Senhor. Como é que você trata Deus dentro de sua casa? O cara lá de cima? É assim? A era Xuxa? É assim que seus filhos falam com Deus? O cara lá de cima, meu paizinho, não sei o quê, sabe aquelas coisinhas? Melosa. Como é que você trata o seu Deus? Samuel, ainda jovem, sabia que diante de Deus a reverência precisava acontecer. Senhor. Como é que você fica na casa de Deus? Conversas paralelas, celular ligado, vestimenta não adequada, comportamento inadequado. Qual a reverência que você tem diante do Senhor? Samuel, no seu primeiro contato com Deus, ele se apresenta nesse temor e tremor. Senhor, fala, Senhor, o teu servo ouve. Essa reverência precisa também ser ensinada por nós pais aos nossos filhos, para que ele não erre quando estiver diante do Deus.
e se apresente de forma reverente diante dele. Segundo, irmãos, eu analiso nessa frase a identidade. Ainda jovem, cedo, além de ser reverente diante do Senhor, ter reverência ao Senhor, ele tem uma identidade, teu servo, aquele que veio para servir. E olha que ele não sabia nem o que iria ser dado a ele ao longo do seu ministério. E nós conhecemos a caminhada de Samuel, não fácil, difícil. Mas ele se propõe ainda bem novo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, eu quero te servir. Eu quero um dono, e o dono é o Senhor, é Ele que é absoluto, pleno na minha vida, Ele que precisa dominar a minha vida, existir na minha vida, porque eu sou servo desse Senhor, e não abro mão de ser reconhecido como servo. Ainda jovem, ele tem uma identidade, é servo. E qual a sua identidade diante de Deus? Você é gerente de Deus? Você é dono de Deus? Você que administra os atos de Deus? É você que faz a agenda de Deus? É você que ensina Deus a operar o milagre? Tem muita gente que ensina Deus a operar o milagre. Senhor, toca lá no coração, faça assim. Retira o coração, bota o novo. Estamos ensinando Deus a operar os seus milagres. Ele era servo. A identidade é essa, não é outra. Ele veio para servir. E servindo ao Senhor, ele atinge a vontade de Deus, de ser instrumento de Deus. E eu analiso um último comportamento presente nessa frase. Além da reverência da identidade, Senhor e teu servo, a disposição. Aí é para você, jovem. A disposição. Fala, Senhor, que eu quero ouvir. Ouve. Eu quero ouvir. A disposição de ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho outra disposição a não ser essa, de ouvir a tua palavra. Quando eu abro o texto, eu quero ouvir, eu quero ficar aqui ouvindo a palavra de Deus e aprender com Deus e sair daqui para praticar o que o Senhor tem falado comigo. Então, ouvir, disposição. Hoje nós temos disposição para ouvir muitas coisas. Pouca disposição para ouvir a palavra de Deus. Há cenas no nosso meio, nos nossos dias, que há preocupações tremendas para conosco. Eu não sei como será daqui a alguns dias. Não sei, irmãos. Vejo isso com muita preocupação. As pessoas têm pouco tempo para ouvir. O pouco tempo que nós estamos no culto, aqui, no culto presencial, provoca uma ansiedade nas pessoas terríveis. Que eles começam a pensar, primeiro, está demorando, já perdeu o que foi falado. Ele não consegue mais se concentrar no que está sendo falado. Segundo, eu tenho que ir embora. Terceiro, eu tenho outro compromisso. E quarto, eu já estou coçando os dedos, já estou transpirando e já não consigo mais, que eu quero abrir as minhas redes sociais. Eu vejo aqui na igreja algumas coisas acontecendo, e quando eu prego em outras igrejas também isso acontece. Há um grupo que sai da igreja e já sai com o celular assim. E já sai assim, olhando para o celular. O tempo que fica ouvindo a palavra na igreja, começa a ter crise de abstinência. É isso, Margarida? Crise? É isso? Começa a ficar nervoso, inquieto. É um levantar e um sair. Fica impaciente, porque não ouve mais, não tem disposição mais de ouvir. Isso que acontece no nosso meio. Samuel se apresenta com essa disposição. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E era de madrugada. Na hora do melhor sono, que a cama está mais gostosa. Fala que eu quero te ouvir. Pode falar o tempo que o Senhor quiser. Eu quero te ouvir. Quanto tempo você fica com a palavra aberta lendo? Eu confesso a vocês que para ler a palavra de Deus eu tenho que esmurrar a minha carne. Porque rapidamente eu fico cansado. Rapidamente a minha mente desvia. Rapidamente eu acho que um capítulo já é suficiente, não preciso ler 2. E vem uma crise carnal que começa a lutar com o espírito, que eu muitas vezes não consigo vazar 3 capítulos por dia. Porque há N preocupações, eu quero ler, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, e vou caminhar no mundo. Não tenho tempo para ouvir, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para mim, para diante de Deus, com disposição para sentar e ouvir o que Deus quer falar para nós. Por isso que a nossa casa precisa ser marcada por essa resposta, irmãos. Pais e filhos com corações dispostos a ouvir e a obedecer. Não é suficiente ouvir com os ouvidos, claro. É preciso obedecer com a vida.
Você está ouvindo com seus ouvidos, mas precisa obedecer com a sua vida, com intensidade, a palavra de Deus. E eu quero caminhar para concluir, retornando à ilustração inicial que eu fiz. Lembra da casa barulhenta do início que nós mencionamos? Agora imagine outra cena. À noite, a família reunida, a Bíblia é lida, uma oração é feita, e um dos nossos filhos, no final da oração, diz ao nosso pai, aos pais: hoje Deus falou comigo, dentro de sua casa. Esse é o tipo de lar que Deus deseja, um lar onde Ele fala e é ouvido. Lares que não apenas falam de Deus, mas que param para escutá-lo. E eu deixo aqui um desafio para a família nesta noite, em nome de Jesus. Primeiro, pais, sejam os primeiros a abrir a Bíblia e ouvir a voz do Senhor em sua casa. Filhos, tenham o coração de Samuel, disposto a ouvir e disposto a obedecer. Famílias, faça do lar um altar, onde a palavra de Deus é central e respeitada. Porque o Senhor continua falando. A pergunta é: sua família está ouvindo? Que cada um de nós diga hoje: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou quem sabe melhor, fala, Senhor, que a minha família ouve. Louvado seja o nome do Senhor.